Guia de correção IFP 12ª mais 3, Português 2022, terceira e a última parte. Para aqueles que não acompanharam a primeira parte e a segunda, vamos deixar o link dos dois vídeos no primeiro comentário. Não precisamos fazer a leitura do texto, já lemos no primeiro vídeo. Nós só vamos continuar resolvendo. A segunda parte terminava no número 26, então isso quer dizer que nós vamos continuar daqui do 27 a 40, que é a última página neste caso. Número 27. No que concerne ao protótipo textual, o texto em alusão é a linha A, artigo de opinião, B, artigo de fundo, C, explicativo, D, narrativo. Narrativo não pode ser, explicativo poderia. Por quê? Para quem nos acompanhou no primeiro texto, nós vimos aqui acerca da extração. Eu fui buscar o texto na fonte certa, ok? Porque depois, quando nós damos aqui sobre quanto ao tipo de texto, pessoas já aparecem reclamando. Então, temos aqui a base fundamental. Na contracapa, está aqui, contracapa desse texto, ok? Porque quem escreveu esse texto foi o Miyakoto, falando acerca, foi uma palestra, né, na Conferência de Tecnologia de Comunicação em Moçambique. Então, neste caso, vamos ver o que vinha na capa. Como estes passatempos se publica pela primeira vez em Portugal um livro de Miyakoto, que não se localiza no território da ficção literária. Isso quer dizer o quê? Miyakoto, ele está muito, inclinado na ficção literária. Quer dizer, para o seu caso, né, de escrita. Um autor sempre tem uma área que ele escolhe para, se sente mais à vontade escrevendo numa determinada área. Então, neste caso, ele deixou a ficção literária. Esta coleção de textos reúne-se artigos de opinião. Ponto final. Então, com isso, nós podemos afirmar claramente que número 27 é artigo de opinião que corresponde à linha A. 28. A temática abordada no texto da sua prova é a mosca e a aranha, desenvolvimento tecnológico e o seu respectivo impacto. Subdesenvolvimento tecnológico e o respectivo impacto. Tecnofobia e a internet. Atenção! Quando nós falamos de temática, é muito diferente de dizer o tema, né? Porque na primeira pergunta deste exame, vinha o tema proposto. Ok? Tema proposto é diferente de temática. Temática é como que alguém lê o texto e atribui um título qualquer, ainda que esse mesmo texto tenha o título. Então, o título deste texto que nós acabamos de ler, deste exame, é a mosca e a aranha. Então, a temática não pode ser a mesma. Quer dizer, em que sentido vai o texto? Ok? Em que sentido de significado vai o texto? Ou o texto fala bem de o quê? Ok? Ainda que tenha um tema. Depois de você ler um texto, você deve ter um sentido, ok? Em que pode te guiar o texto. Então, neste caso, esse texto nos guia no sentido de desenvolvimento tecnológico e o seu respectivo impacto na sociedade. Então, neste caso, é a opção B. 29. Enfim, a web é uma rede, mas também uma teia. Qual é a função sintática da expressão sublinhada? A. Atributo, complemento circunstancial de modo, nome predicado do sujeito e predicado. O que está sublinhado? Uma rede, mas também uma teia. É muito simples. Aqui vem escrito, enfim, a web. Então, vamos imaginar que vamos ter aí a web é um sujeito. É uma rede, ok? É uma ideia. A rede é uma web, mas também uma teia. Então, quer dizer, está a dar mais informações ao sujeito. Então, neste caso, nós poderíamos dizer nome predicado do sujeito. A linha C. Número 30. Qual é o processo de formação da palavra informática retirada do texto?
A. Amálgama. B. Acrônimo. C. Sigla. D. Truncação. Não pode ser truncação, e nem sigla, e nem acrônimo. Por quê? Só pode ser amálgama. Número 31. O neologismo é U ou A? A linha A. Integração da palavra numa nova classe de palavras sem qualquer alteração na forma. Palavra nova criada pelos falantes de uma língua para designar algo de novo. Palavra criada para representar sons produzidos por objetos ou por fenômenos naturais. Processo neológico de combinar elementos de proveniência idiomática diferente. O que é neologismo? Se você for a pesquisar na internet, vai perceber que neologismo é o surgimento de novas palavras. Por exemplo, a palavra podcast não existia. Chama-se neologismo. A palavra é a linha B. Falando 32. Em qual das alternativas está patente uma das funções da ficha de leitura? Ficha de leitura, nós falamos muito sobre isso no princípio do ano. Para quem nos acompanhou, não terá dificuldades. Apagar a informação de modo que esta possa ser localizada. Dificultar a localização da informação essencial. Permitir o registro da referência bibliográfica completa. Referenciar elementos do texto de modo a nunca os usar. Então, ficha de leitura é para o quê? Ficha de leitura normalmente é um resumo onde a pessoa poderá vir consultar. Então, a linha A nos diz que é apagar. Claro que não é apagar. Dificultar também não é. É mais sim para facilitar a consulta. A linha D começa muito bem. Referenciar elementos do texto de modo. Então, o problema está onde? Está aqui. A nunca os usar. Claro que é para ser usado. Então, a linha C é a linha correta. Permitir o registro da referência bibliográfica completa. Número 33. Uma das características do inquérito é. Aprendemos inquérito no início do ano neste canal. Para quem nos acompanhou já sabe. A linha A. Encontrar uma pergunta. A linha B. Estimar grandezas absolutas. A linha C. Estimar grandezas relativas. A linha D. Verificar as hipóteses levantadas. Poderia ser verificar as hipóteses levantadas, mas para nós aqui, como está a falar de característica, então é a opção C, que é estimar grandezas relativas. 34. Todas as opções apresentam autores moçambicanos, exceto, quer dizer, todos estão aqui, são autores moçambicanos, mas um deles não é. Será que é Eduardo White? Será que é Jorge de Andrade? Será que é Marcelino dos Santos? Será que é Minha Couto? É muito fácil. Eduardo White nós conhecemos. Ele é de Quilimane. Logo, Quilimane pertence a Moçambique. É autor moçambicano. A linha D, Minha Couto. Sabemos que é moçambicano. Marcelino dos Santos, um político que participou na libertação de Moçambique, que fez parte da Frelimo. Logo, é moçambicano. Jorge de Andrade, quem é? Não conhecemos. É de Brasil. Logo, este é o intruso daqui. A opção correta é a linha B. Se estás a gostar do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo muito importante como este. Avançamos para 35. Agostinho Neto, escritor de nacionalidade A. Angolana. B. Brasileira. C. Cabo-Verdiana. C. São Tomense. Esse Agostinho Neto é muito famoso. Não há nenhuma dúvida que você não tenha conhecido o Agostinho Neto se você passou da 12ª classe. Ou mesmo, acho que não há necessidade de passar na 12ª classe. Há muitos vídeos que falam dele, muita coisa. Então, Agostinho Neto é de Angola. Ele também foi um dos grandes homens que participou na libertação de Angola. Foi um presidente e escritor. Ok? Vamos, 36. Das obras abaixo, qual é a intrusa?
A. Ventos do Apocalipse. Quando nós falamos de Ventos do Apocalipse, lembramos de uma autora que é chamada de Paulina Chiziane. O sétimo juramento, também de Paulina Chiziane. Aqui não vejo bem, mas é uma coisa na queixa, é uma coisa assim. Também de Paulina Chiziane. O Lalap é de Ungulani Bacacossa. Então, a obra intrusa é a linha D, porque essas três pertencem a uma única autora, que é Paulina Chiziane. Então, a linha D é a opção correta. 37. Qual dos autores apresentados é cronista? Crônicas. Para aqueles que nos acompanharam no ano passado, nós falamos aqui muito do Mia Couto, então é a opção B. 37. 38. Qual é o nome verdadeiro do escritor Ungulani Bacacossa? É uma pergunta difícil. Então, isso quer dizer que os autores moçambicanos, eles agem como músicos. Os músicos, eles têm um nome. Esse nome é um nome criativo, né? Que é para identificar a pessoa. Então, os autores também parece que têm esse sentido. Então, Ungulani Bacacossa. Então, não é o nome dele verdadeiro. Então, qual seria? Claro que seria Francisco Isaú Cossa. Cossa. Quer dizer, termina com o apelido. Mas aqui está o Cossa aqui está aportuguesado. Está escrito com C e duplo S. Enquanto lá está escrito com a língua nativa. Então, 38, a opção certa é a linha C. O Ungulani Bacacossa, o nome dele verdadeiro é Francisco Isaú Cossa. Número 39. Que opção apresenta verbos de movimento? Essa pergunta é muito fácil. O movimento aqui tem a ver com deslocamento, ok? Não é o movimento de mexer alguma coisa. A. Aumentar, reduzir. A linha B, caminhar, chegar. A linha C, não vê-se bem, boca para, colocar, ter, viver. A linha B é a opção correta, que é caminhar e chegar. Então, uma vez que já estamos a chegar ao fim na resolução da nossa prova, já estamos com o número 40 e nós cumprimos com o pedido que recebemos no nosso grupo do WhatsApp. Se tu tens um pedido, faça-nos chegar. Se for possível, vamos fazê-lo cumprir. 40. Para despedir a resolução. Identifique a opção que faz a transcrição correta da palavra sublinhada na frase. Os digitalizadores e outros, os ex-indígenas. Então, o que está sublinhado é a palavra indígenas. Que passarão de indigentes a digitalizados. Então, isso quer dizer é divisão silábica. Só que não pode aparecer aqui claramente qual é a divisão silábica correta da palavra sublinhada. Estaríamos a submeter num vocabulário da primeira classe. Então, não pode ser um vocabulário da primeira classe, porque é um vocabulário da 12ª classe. Logo, se atrapalha. O que é isso de transcrição? Mesmo que dizer divisão silábica. Esta palavra na divisão silábica, se você quer entender bem divisão silábica, não se explica nas classes avançadas. Vai na primeira e segunda classe. Você vai dominar divisão silábica. Porque lá é onde se aprende em, an, an. Então, se você não sabe an, AM é uma sílaba. EM é uma sílaba, ok? Então, primeiro aparece a vogal e depois consoante. Então, você pode se atrapalhar muito nisto. Por exemplo, aqui, indi. Você pode juntar indi como fosse uma única sílaba. Enquanto não, deve ser in. Então, vamos procurar onde começa com in. Aqui começa com indi, está errado. Aqui começa com indi, está errado. Então, deve ser in. In é uma sílaba. In, an, en, un. Então, in, di, ok? Di, je, nas, ok?
indígenas. Então, a opção correta é a linha B. E assim, nós chegamos ao fim da resolução do exame de admissão do IFP 12ª, mais 3, 2022. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Até a próxima oportunidade.